Olá, sou o Takashi, professor de língua e cultura japonesa. Pois bem, estamos em quarentena, né? Estamos sem nada pra fazer. Eu tenho uma sugestão. Bora assistir anime. A aula de hoje vai ser sobre Naruto, né? O anime mais famoso mundial, né? E ela foi escrito por Masashi Kishimoto, né? É um mangaka, autor, né? Escritor de mangá. Ele produziu o primeiro capítulo, né? Naruto na Shonen Jump em 1999, quando ele tinha 25 anos. Hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre a história do Naruto e como que ela se deu, né, o desenvolvimento da história, falar das referências, né, o Naruto é uma referência transcultural, né, desde cultura chinesa, hindu, né, obviamente da cultura japonesa, falar dos nomes dos personagens, né, que basicamente é uma piada, tá, tem várias brincadeiras feitas com o nome dos personagens e por fim, analisar um pouquinho sobre o motivo do sucesso. Pois bem, como falei, né, o mangá foi escrito por Masashi Kishimoto e tem uma curiosidade, ele tem um irmão gêmeo, né, que também é escritor de mangá, né, se chama Seishi Kishimoto. A obra mais famosa, né, do irmão gêmeo dele, é o irmão mais novo, né, é Satan 666, né, aliás, é 666 Satan. Então, se quiserem ficarem interessados, podem assistir depois também, né. Mas vamos lá, sobre a história do Naruto, né. É basicamente uma história de um menino, né, chamado Naruto, que é o título da obra, e ele é um menino órfão, né, ninguém da aldeia gosta dele, vocês vão descobrir isso quando forem assistir, né, e ele vive numa sociedade preconceituosa, né, uma sociedade cruel, uma sociedade cheia, né, de opressão, como a que nós vivemos hoje. E ele não é um menino que tem muito talento, né, está mais para ser o piorzinho da turma, né, do que o melhor. Mas ele vai se esforçando, né, ao longo da trama e ele vai conquistando, né, os colegas do lado, os colegas ninjas, até, né, que ele vai sendo reconhecido pouco a pouco, caminhando-se, né, na jornada dele para virar um Hokage, né, o maior ninja do vilarejo. É uma história sobre ninja, né, Naruto é uma história essencialmente sobre ninja. E como falei, ela foi publicada na Shonen Jump em 99 e foi publicada, né, até 2014, então foram 15 anos, mesmo como um anime, né, o anime começou em 2002, né, e terminou apenas em 2017. São 15 anos de trabalho, gente. Isso aí é mais que Friends, né? Friends foram 11 anos, Naruto foram 15. Né? E hoje continua essa história, né? A segunda parte, como Boruto, né? 2017. Não vou explicar muito, que eu vou dar spoiler, né? Do Naruto. O vídeo de hoje não tem spoiler nenhum, tudo bem? Então, o Naruto, né? Inclusive tem 500 episódios. É bem difícil pensar que você consiga começar a assistir tudo, né? Mas eu recomendo assistir pelo menos o primeiro episódio, né? Quando eu era moleque e assistia Naruto, eu fiquei emocionado, né? Fiquei muito tocado com o anime. Então eu chamei a minha mãe a assistir, minhas irmãs a assistir, meus tios, minhas tias, até a minha avó. E o meu pai, inclusive, foi vítima, né, de mim. Ele gostou tanto que começou a assistir todos os dias comigo depois que eu voltava da escola, né? Aí falei, pai, vou gravar um vídeo sobre Naruto. Ele chegou lá, porra, saudades de Naruto. A Shonen Jump, inclusive, né, é uma revista que é publicada semanalmente lá no Japão e os maiores animes e mangás, né, do mundo surgiram lá. Só para citar alguns exemplos, né, os clássicos, vamos lá, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Samurai X, Cavaleiros do Zodíaco, né, todas elas foram publicadas na Shonen Jump. E existem os contemporâneos do Naruto, né, podemos dizer One Piece, Yu-Gi-Oh!, Hunter x Hunter. Então tem um monte assim de mangás e animes, né, que foram publicados nesse Shonen Jump. E vou falar um pouquinho, né, sobre as referências, né, que o Naruto traz. Uma coisa interessante, né, que o Naruto, apesar de ser de ninja, né, não se restringe apenas à cultura japonesa e traz referências de outras religiões, de outras culturas. Por exemplo, na mitologia chinesa, né, acreditava-se, né, que existia um monstro que é uma raposa de 9 caudas, né, que aparece, é um elemento importantíssimo dentro da história do Naruto. E se você pensar um pouquinho, se você jogou Pokémon na vida, você vai lembrar que tem uma referência disso dentro do Pokémon também, Pokémon Ninetales, né? E eles utilizam, né, uma fonte de energia para aplicar as suas habilidades que se chama chakra, né? Esse conceito de chakra, né, esse fluxo de energia, é um conceito importado, né, justamente do hinduísmo, né? E eles pegam esse chakra e convertem em vários elementos, né? 5 elementos, especificamente fogo, água, terra, vento e relâmpago, né?
E são 5 elementos que parecem muito com o Avatar, né? Esses 5 elementos de água, a diferença é que em vez de ser relâmpago, né, é vento no Avatar, e é um conceito também que é trazido do budismo, né? Aí já entramos um pouquinho na cultura japonesa. E eles fazem, né, para conseguir transformar essa energia, que é chakra, em habilidade, que eles chamam de jutsu, né, eles fazem movimentos assim, né? Eles fazem movimentos com as mãos. Takashi, né? Vai ver os naruteiros de plantão. Isso aí não existe não, né? Isso aí não tá no Naruto. E de fato não existe Naruto, mas existe no budismo, né? Esses movimentos de mãos eram ditados, né, para atingir um estado espiritual dentro do budismo, que se chama Kujikiri, né? Que são atividades utilizadas dentro do budismo. Elas são 9, né? Kuji significa 9 letras, né? E são 9 tipos de selos de mãos que eles fazem dentro do budismo. E o Masashi Kishimoto, né, ele adaptou isso para o mundo Naruto, transformando em 12 selos de mão. E esses 12 selos é interessante, tem a ver com o horóscopo chinês, né? Tem, o horóscopo chinês é diferente, né, do horóscopo que a gente vê aqui no Ocidente, né? Tem cachorro, né, javali, né? Tem boi, né? Então tem vários tipos. E é bem interessante, né, que eles fazem essa referência. Inclusive tem um canal de YouTube que se dedica, né, a ensinar como que se faz os selos de mão de Naruto, né? Vou deixar aqui aparecendo, tá? Mas é bem interessante também. E tem uma referência ao shintoísmo, né? Existem vários golpes que são aplicados dentro do Naruto que levam nomes de deuses japoneses. Para lembrar o que vem à cabeça, né? Por exemplo, Amaterasu, né? Tsukuyomi e Susanoo. São os 3 grandes deuses, né, do shintoísmo, que é a religião, né, propriamente japonesa. Se eu dizer que, né, bem a grosso modo, né, que é como se fosse Zeus, Poseidon, Hades, né, da mitologia grega, talvez fique um pouquinho mais fácil de entender. E também tem uma referência bem interessante ao Kabuki, né, que é uma arte tradicional japonesa, na verdade é um tipo de teatro, né, e dentro da luta aparecem os 3 ninjas lendários, né, o Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. Esses 3 personagens surgem, né, numa obra chamada O Conto, né, do Galante Jiraiya, que é uma obra de Kabuki que era apresentada, tudo bem? E falando, né, sobre personagens de Naruto, né, todas elas possuem uma referência engraçadíssima, né? É uma coisa que só quem entende japonês começa a sacar as referências. Né? Quando eu peguei o mangá, né, comecei a ler pela primeira vez, eu comecei a ficar, meu Deus, isso é sério, né? Porque os nomes dos personagens é tudo umas piadinhas, sabe? É tudo um jogo de palavras. Por exemplo, o nome do personagem principal, né, Uzumaki Naruto, é uma referência a lamen, gente, né? Que é a comida preferida do Naruto, inclusive, que eu também adoro, né? Quem nunca experimentou, vale a pena. Mas Naruto, né, na verdade, é um dos ingredientes que compõem o lamen, que é basicamente uma pasta, né? É uma comida feita a pasta de peixe, né, que tem um redemoinho dentro e um espiral, né? E vamos lá, né? Uzumaki em japonês significa espiral. Então, literalmente, né? O sobrenome dele é espiral, né? E o nome dele é, sei lá, pasta de peixe, né? Coisa mais ridícula do mundo. E Uchiha Sasuke, né? Uchiha vem de Uchiwa, né? A letra Ha na língua japonesa, ela pode ser lida tanto como Ha quanto como Wa, né? Quando é utilizado como, enfim, como partícula, né? Isso, né? Isso que eu sou professor de japonês, né? Vamos lá, né? Então, Uchiha Sasuke, o Uchiha significa abanador, Uchiwa, né? Por isso que nas costas dele, né, tem uma logomarca de um abanador. Sasuke é uma referência, né, ao grande ninja, né, lendário da história japonesa mesmo, chamado Sarutobi Sasuke. Agora, Haru no Sakura. Né? Haru significa primavera, no é uma partícula igual ao Ha, né? Igual ao Wa, na verdade, e significa posse, né? Então, Haru no, da primavera, Sakura, que é cerejeira, então cerejeira da primavera. Sakura, inclusive, né, é um nome bastante comum, né? E tem vários animes que levam o nome dela também, por exemplo, Sakura Card Captor, né? E agora, né, Hatake Kakashi, né? Ele é o professor dos 3, né, do Naruto, do Sasuke e da Sakura, e eles compõem o time 7 dentro do trama, né, de Naruto. E Hatake significa plantação e Kakashi significa espantalho, né? Então, por uma letra, meu nome é Takashi, né? Eu não virei um espantalho, ainda bem. Então, espantalho da plantação, né? Bem engraçado. E, bem, Nara Shikamaru, esse é um dos meus personagens favoritos, disparados, né, do Naruto, e é uma referência à província de Nara, né? Na aula de Hiroshima, eu falei sobre os veados de Miyajima, e em Nara, né, que é a antiga capital do Japão, também está lotado de veados, em que você pode alimentar, né, com os biscoitos que vendem por aí. E veado, né, cervo em japonês é Shika. Então o nome dele é uma referência, né, bastante interessante aos veados de Nara, né, aos cervos de Nara. Maru é uma finalização, né, de nomes que é comum no Japão. E tem uma coisa interessante que os colegas dele, né, o time dele, né, é formado pelo Nara Shikamaru, né, Yamanaka Ino e o Akimichi Choji, né. E bem, vamos pegar só os nomes, né? Shikamaru, Shika significa cervo, enquanto Inos vem de Inoshishi, que significa javali,
E Choji, né, é uma referência a Chou, que é borboleta. E existe um jogo de cartas no Japão chamado Hanafuda. E é como se fosse poker, né, digamos assim, você faz combinações de cartas. E existe uma combinação bem famosa dentro desse jogo que chama Inoshikachou. É como se fosse a trinca, né, digamos assim, é um jogo de cartas, né, um jogo de mão chamado Hanafuda. E eles têm o tal do Inoshikachou, que é como se fosse a trinca do poker. Agora, Rock Lee, né, quando você pensa em Lee, a primeira coisa que vem na cabeça é o Bruce Lee. E de fato, é uma referência bem óbvia a Bruce Lee, só que o que não é tão óbvio é que Bruce Lee, quando é pronunciado da maneira japonesa, vira Bruce Lee. E o que acontece, né? Bruce em japonês pode significar blues, né? Que é um tipo de música, né? Uma categoria de música. E o Kishimoto fez uma brincadeira com isso, né? Pegou o blues e trocou para rock. Então por isso que em vez de ser Bruce Lee, virou Rock Lee, né? E agora Hyuga Hinata, né? O que é interessante nela? Né? O caso dela, o sobrenome dela é Hyuga e o nome dela é Hinata. Só que quando você converte, né, o Hinata, a palavra Hinata significa tomar sol, né, em japonês, ou em direção ao sol, você vai obter o mesmo kanji de Hyuga. Então se você pegar o kanji de Hyuga e pegar o kanji de Hinata, você vai ver a mesma coisa. Então a personagem, né, apesar de no anime não ser mostrado em kanji, se você converter, são dois kanjis idênticos, né? Parece, sei lá, né, o nome científico de gorila, né? Que é gorila, né? Aí no caso dela, são dois kanjis iguais. Ok, eu sei que não foi tão engraçado. Pois bem, vamos lá, né? Agora eu vou falar um pouquinho, né? Analisar o motivo do sucesso do Naruto, né? Como eu falei, né, Naruto é uma história sobre ninja, só que o ninja histórico, né, o ninja tradicional dentro da história japonesa, eram pessoas que eram assassinas, espiões, né, e iam lá para se escondiam ao máximo, né, para não fazer o máximo para não serem percebidos. Só que o caso Naruto, né, já tem um pouco de elemento pop, né? Para começar, o personagem principal, né, é um menino loiro de olhos azuis, né, que está vestindo uma roupa totalmente laranja, né? E isso lembra muito o Goku, né? Inclusive o Masashi Kishimoto era um grande fã de Dragon Ball, né? Então possivelmente ele possa ter importado algumas características dele nessa história. E eles usam, né? Eles usam jutsus, golpes, né? Eles fazem muitas ações, então é muito diferente do ninja tradicional. E vamos lá, né? Quem aqui no mundo nunca quis brincar de ninja? Quem nunca quis ser ninja? Inclusive Naruto não é o mangá que mais faz sucesso no Japão. Faz mais sucesso fora do Japão do que no Japão, né? No Japão é disparado o One Piece, né? Que faz sucesso por lá. E, pois bem, uma coisa que foi interessante, né? O mangá começou em 99 e um conceito que foi novo na época dentro dos mangás do Japão é que eles passaram a ter empatia pelo inimigo. Né? Tradicionalmente os inimigos, os antagonistas dentro do mangá e do anime, eles são todos o mal absoluto, sabe? É bem maniqueísta, 8 ou 80, ou é do bem ou é do mal. Só que o Naruto traz um pouquinho dessa dinâmica, né? De mostrar que os inimigos são seres humanos também, que eles têm sentimentos e que têm todos os motivos pelas quais estão fazendo as atrocidades, né? As coisas horríveis que eles fazem hoje. Então é bem interessante perceber essa dinâmica também. E uma coisa no anime, né, que é bem interessante, é que a música mistura elementos modernos, né, guitarra, bateria, junto com instrumentos tradicionais japoneses, como shakuhachi, né, aquela música super famosa que fica passando, né, em TikTok, por exemplo, né, bem tocada, na verdade não é flauta, né, é uma flauta japonesa chamado shakuhachi. Né, e os barulhos, né, muitas vezes, né, barulho da bateria, som de taiko, às vezes tem uns ritmos tocados pelo shamisen, que é como se fosse um instrumento de cordas japonês. Então o Naruto trouxe todos esses elementos, né, para fazer o sucesso, né, no Japão e no mundo afora, né? Então é super interessante entender um pouquinho mais dessa história do Naruto, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Fazer uma pequena revisão, né? A história, né, começou em 1999 na Shonen Jump, foi publicado em anime em 2002 e a partir de 2017 terminou-se, né, o anime do Naruto, mas continua agora como Boruto. Tem referências desde a mitologia chinesa, hinduísmo, da cultura japonesa, principalmente do budismo, shintoísmo e do kabuki. O nome dos personagens, né, é uma piada. Naruto é pasta de peixe, Sasuke, né, o sobrenome dele é Abanador, né, então é bem interessante isso aí. E os motivos do sucesso é ter mesclado justamente, né, a tradição japonesa, a tradição dos ninjas com a inovação, né? Então foi a mescla da tradição e inovação que trouxe o sucesso do Naruto. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, né, dê o seu like, comentem, compartilhem com seus amigos, seja no Facebook, WhatsApp, Instagram, enfim, na plataforma que você preferir. Né? Estarei publicando aqui conteúdo sobre língua e cultura japonesa, né, dentro do possível. E a gente se vê na próxima aula.